como a Revolução Industrial simplesmente transformou a história do mundo, do Brasil, da Inglaterra, obviamente, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. O mundo só é o que é hoje por causa da Inglaterra lá na Revolução Industrial. Duvida? Então vem comigo. Meu nome é Tony Rocha, você está no canal Loucuras da História, o canal no qual você encontra muita fofoca de gente morta. E hoje iremos falar sobre um dos meus assuntos preferidos da história / geografia, que é Revolução Industrial, revoluções industriais. Aqui eu vou falar da primeira e da segunda Revolução Industrial, mas a terceira eu também gosto, é maravilhoso demais, eu adoro esse tema de geografia, eu ficava assim, fascinada. E por que eu ficava fascinada? Porque esse tema mescla muito bem geografia com história e uma mudança de mundo causada pela industrialização. Para você ter uma ideia, até o idioma foi transformado. O idioma que é tido como o internacional, como o global, também foi alterado. O idioma, é claro, é o inglês, o idioma assim que é considerado global. Mas da onde vem isso? Inicialmente na Revolução Industrial, com o controle e liderança da Inglaterra, que liderou na Revolução Industrial, meteu o bedelho no Brasil e vários outros países também. Já na segunda Revolução Industrial tivemos quem? O nosso Estados Unidos, o querido ou não querido Estados Unidos, que também influenciou e muito no idioma e na cultura global. E que idioma eles falam, Tawane? Que idioma eles falam? English, tá? Falam English. English, falam inglês. Pois é, eles falam inglês. São países que foram primordiais para as revoluções industriais e influenciaram grandemente o mundo todo. Hoje em dia, para você ter um bom emprego, para você crescer na onde você trabalha, para você conseguir ver todo tipo de conteúdo do mundo, você precisa falar ou pelo menos entender o inglês. E essa é uma busca que a gente tem que ter, porque o mundo, querendo ou não, é assim. E quando se fala inglês, o que acontece? Você abre as suas portas. Eu não sou fluente em inglês, mas eu estou o quê? Me aprimorando, tá? Porque eu quero ver livro em inglês, eu quero ver palestra, eu quero poder fazer meus intercâmbios por aí, pra qualquer lugar do mundo. E é aí que entra o Cambly. O Cambly é a plataforma de ensino de inglês com professores nativos, que funciona 24 horas por dia. E você pode escolher o professor da região que você queira treinar o sotaque. É uma plataforma totalmente flexível e personalizada para você. Ao praticar o seu inglês com o Cambly, você não só aprende inglês, mas você expande os seus horizontes, porque lá você pode conversar com vários professores sobre várias culturas, sobre temas que você tem interesse e muito mais. E agora eles estão com uma novidade sensacional, que são as aulas em grupo, de todos os níveis. Eu fiz uma aula em grupo em estilo iniciante, sim, tem para iniciante também, com a professora Jennifer de Chicago. Foi super legal, ela é uma pessoa super engraçada, super falante. Eu consegui entender praticamente tudo, as coisas que eu não entendia, eu fui lá, perguntei, junto com os outros colegas que estavam juntos, então tinham 3 pessoas no total, né, de estudantes, então eu e mais 2 pessoas, e a professora também. Lá eu consegui treinar principalmente o listening, mas também consegui falar também algumas palavras, e quando eu errei, obviamente, ela me corrigiu. E é legal dessas aulas em grupo, porque você pode escolher se você quer ser corrigido após um erro grave, ou após algum erro, ou se você não quer ser corrigido. Então assim, ele é bem flexível mesmo, para que seja mostrado do jeito que você gosta de estudar. Vou te mostrar um trechinho de como foi a aula. Miss Tuani, go ahead, ma'am. Tuani, Rodolfo, and Rebecca. Okay, business, manager, accountant, sales analyst, professional, lawyer, programmer, engineer. E pra você que é meu senhor e minha senhora aqui do Loucuras da História, vai ter desconto! Mas só nas próximas 48 horas, tá? Vai sair o plano a partir de R$ 68,00 por mês, com 1 hora por semana. Ou seja, você pode treinar muito. Você pode dividir essas aulas em 15 em 15, meia hora, ou 1 hora em si. Só que é válido só nas próximas 48 horas. Bora aprender o idioma que transforma, o idioma que educa. Clica aqui no link para saber de onde você veio. Primeiro de tudo,
tudo, temos que falar do porquê ocorreu na Inglaterra a Revolução Industrial, as revoluções industriais. Primeiro, temos que falar da ascensão da burguesia que ocorreu no século XVII. O que é a burguesia? Aqueles que acumularam capital e ascenderam por meio do capital. E aí eu já uno a questão do capital, né? Esse acúmulo de capital fez com que a burguesia inglesa tivesse mais dinheiro para investir em inovações, investir em mudanças, investir em fazer mais dinheiro. E esse investimento deu origem a uma coisa muito importante, as máquinas a vapor. Máquinas a vapor, Tawane, hoje a gente nem usa essa bagaça aí, que porcaria é essa? Antes de você ter energia elétrica, antes da gente ter carros, antes de termos fábricas, antes de tudo era feito de forma artesanal e familiar. Sim, não existia comprar simplesmente essa cadeira que eu tô apoiando aqui numa fábrica. Uma família tinha que produzir, tinha que cortar, tinha que formular essa cadeira. Essa blusa aqui, se fosse de ovelha, por exemplo, teriam que ter a ovelha, teriam que tosar a ovelha, nem sei se fala tosar a ovelha, ter a lã e aí fazer a roupa, tudo assim manualmente, artesanalmente. Com a inovação das máquinas a vapor, o que temos agora? Temos uma mecanização, principalmente dos tecidos, que é um produto muito forte da Inglaterra dessa época. Inicialmente, nessa primeira fase, o que temos é a Inglaterra e a França. E o principal disso tudo é o carvão. O carvão é que mantém essas máquinas a vapor. Aí quando vamos para a segunda fase, que é a mais falada, é a fase de combustão, no qual temos como principal elemento o petróleo. E aí nós temos Europa, Estados Unidos e Japão. Grandes potências dessa época e hoje se mantêm também de formas diferentes. Que transformações que isso trouxe? Vamos lembrar, se antes nós tínhamos famílias que produziam cada um dos elementos, cada um dos objetos que as pessoas tinham de forma artesanal, tendo máquinas, o que vai acontecer? Ninguém mais vai querer comprar desses artesãos. Por quê? Porque é mais caro quando se faz em unidade. Quando se faz em quantidade, é mais barato. Sendo assim, essas pessoas que moravam nos campos ficam sem emprego, precisando ir para a cidade, ocorrendo assim o êxodo rural. O êxodo rural é uma saída do rural, né, da parte rural, do rural, para as cidades. E se você parar pra pensar, quando você vê algum filme lá que retrata a Revolução Industrial, você vai ver uma cidade muito podre, toda suja, cheia de fumaça, cheia de gente trabalhando. E essa galera de gente trabalhando é a primeira carga de operários. E esses operários tinham direitos? Esses operários tinham CLT? Não tinha. Tinha salário mínimo? Não. Tinha jornada mínima de trabalho? Não. Tinha idade para adentrar? Não! Então, quem trabalhava? Mulheres, homens e crianças. As crianças, elas eram utilizadas para quê? Para colocar a mão em lugares que uma mão adulta não encaixa. Então, enfiar ali naquela, arrumar aquela pecinha, pegar aquela maquininha, fazer trabalhos minuciosos. A mão da mulher era usada para trabalhos mais delicados. E os homens para força bruta. Nisso tudo, obviamente, gente, quando eu adoro falar de era vitoriana, né? Mas a era vitoriana, quando a gente fala da rainha, da aristocracia e tudo mais, quase nada. O que mais tinha na Inglaterra nessa época era operário pobre e ferrado, que não tinham nem onde cair morto, que trabalhavam muito, ganhavam muito pouco. Ah, Tawane, mas por que eles vão fazer uma greve? Porque estava iniciando as causas operárias, até porque acabou de nascer os operários, acabou de nascer essa ideia de tipo de trabalho. Ah, Tawane, mas por que eles iam lá e falavam com o patrão? Patrão, tô achando demais, hein? Meu amor, se eles falassem isso, tchau, tchau, demitido, sem direito nenhum, e entra outro, porque os trabalhos eram repetitivos e relativamente fáceis de serem feitos, porque não precisava de nenhuma instrução. Então, eles podiam ser rapidamente substituídos. Obviamente, houve tensão entre classes. E aí surgem dois movimentos, o cartismo
e o ludismo. O ludismo, tenho certeza que você já deve ter ouvido em algum momento. Se você não lembra, é porque você viu, mas não lembra. Mas você viu. Porque o ludismo era o quê? Era um movimento no qual as pessoas passaram a destruir as máquinas. Porque eles viam que as máquinas estavam tomando o lugar dos operários. Então, vai ter algumas imagens aqui pra você ver de como era retratado esse movimento. E já o cartismo era a forma de conseguir direitos através da política. Então existe aí um processo de formação de grupos para lutar por direitos, porque até então, nesse momento, não existe direito nenhum. E quais foram as consequências disso? E aqui que o negócio fica legal, ou não? Enfim, eu gosto muito desse tema. Quando falamos das consequências disso tudo? Isso tudo fez o quê? Fez a Inglaterra ter money e muita produção. E essa produção sobrou. Sendo assim, eles precisavam de mercado consumidor. Esse mercado consumidor estaria lá? Cara, tinha, mas tinha tanta produção que não tinha gente suficiente para consumir esse mercado. Sendo assim, eles começaram a explorar outros locais. Vamos lembrar aqui um pouquinho de história do Brasil? Só um pouquinho daqui, pouquinho. Quando falamos aqui no Brasil, nós não temos uma questão de lei para inglês ver, porque isso existe, essas leis são sinônimos das leis que foram feitas pré-abolição da escravatura. Várias leis para diminuir o tráfico de escravizados por influência da Inglaterra. A Inglaterra falou assim, se vocês não reduzirem isso aí, vamos cortar a relação, não vamos ter mais aquele trelelê. E aí nós fomos criando leis do Brasil para fingir que a gente estava diminuindo a escravidão, mas não estávamos. Porque eles tinham tanto interesse assim na escravidão. Aliás, em parar a escravidão. Porque quando não se existe escravizados, nós temos mão de obra que recebe. Mão de obra trabalhadora. Mão de obra que recebe, consegue comprar. Quem consegue comprar? Compra da Inglaterra, porque eram eles que produziam os tecidos, por exemplo. Eram eles que tinham a tecnologia da ferrovia, que foi uma grande inovação. Sendo assim, eles comprariam da Inglaterra, deixando ela mais rica. Tô rica! E temos uma outra questão. O neocolonialismo, que é um dos assuntos mais contemporâneos, que eu gosto muito também, apesar de serem muito complicados. Neocolonialismo é o quê? Quando Inglaterra e aqueles países que estão se industrializando ou industrializados já vão até a África e outros países ali da Ásia também para dominar, para conseguir mão de obra trabalhadora e mão consumidora, além de ter terreno fértil para ali produzir e também pegar petróleo, que é uma grande força da segunda fase da Revolução Industrial. Então esse neocolonialismo tem várias consequências. Dentre elas, sim, uma industrialização de outros países. Sim, uma civilização, ou seja, trazer conhecimentos para esses outros países. Mas também tem consequências não tão legais assim, na verdade terríveis, como um domínio, guerras, enfim. Com uma produção mais eficiente, nós temos mercadorias mais baratas, estimulando o consumo e assim nascendo o capitalismo. Nossa, Tawane, o capitalismo nasceu nesse momento. Sim. Antes não existia o capitalismo veio junto com a Revolução Industrial. E claro, estimulando o consumo, claramente também houve um estímulo em inovação. Ocorreu, foi muito rápido, primeira, segunda, terceira Revolução Industrial, terceira já é essas produções em massa, aí tem Fordismo, Toyotismo. Todas essas produções em massa geraram mais inovações. Se hoje você está me vendo numa tela de TV, ou pelo computador, ou pelo celular, é porque lá ocorreu a Revolução Industrial. Ela foi o ponto inicial, gente. E é um assunto, assim, que me é muito interessante, justamente pelas transformações que ele trouxe. Sim, trouxe vários problemas. Trouxe várias inovações, trouxe vários movimentos de questionamento. Trouxe essa câmera que você não tá vendo, mas eu tô vendo que tá gravando. Trouxe tudo que a gente vê hoje. Mas você está romantizando o movimento. Cara, eu não tô romantizando, tô falando ali as inovações que trouxe e também falei dos problemas que são muito importantes de falar também, não é mesmo? Mas ele trouxe aí, realmente, o inglês virou o nosso idioma global. Já na terceira fase da Revolução Industrial, temos o quê? As inovações em massa, as construções em massa. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui, porque aí a gente fala um pouco mais de contemporaneidade, que é bem legal de se falar também. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha também. E bora aprender inglês com Cambly. Clica aqui e vamos lá aprender com Jennifer e com outros vários maravilhosos professores nativos. Muito obrigada por estar aqui. Um beijo e boas loucuras pra você!